Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos lá! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula? Então feche os olhos, curve a sua cabeça e oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por este momento, por esta aula, te agradecer pela vida de cada criança que nos assiste. Ó Deus, que a sua palavra possa vir ao encontro dos nossos corações. Nos ajuda a entender e nos ajuda a praticar a tua preciosa palavra. É o que nós pedimos e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, hoje nós estamos aí na nossa última aula do trimestre, né? Do nosso primeiro trimestre de 2021. Com o tema Deus realiza sonhos. Isso mesmo, eu creio. E você? Bom, a tia quer iniciar a aula aí, pedindo para que vocês aí perdoem se ouvirem alguns barulhos, tá? Os vizinhos estão em reforma, então a gente tem tido aqui alguns barulhos de marteladas durante a semana. Mas não vai ser isso que vai impedir de termos a nossa aula, certo? Então, hoje nós estamos aí na nossa última aula, a lição de número 13, que tem como título Voltar para Canaã é o meu sonho. Se você não tem aí a nossa lição da edição especial da CPAD, você pode acompanhar na sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 50, do versículo 14 ao 26, tá bom? E também eu quero já iniciar com o nosso Trocando Ideias, que tem aí na lição de aluno. Sempre iniciamos com algumas perguntas. E diz assim as perguntas do Trocando Ideias da lição 13. Você sabe o que significa perdão? O que será, hein? Você já pediu perdão a alguém? Conte como isso aconteceu. Então, aí é um momento para você relatar a sua experiência e também colocar aquilo que você entende que é perdão. E nós vamos agora para o nosso exercitando a memória, que é o nosso versículo do dia, que está na onde? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é 100% verdadeira, porque foi o nosso Deus que nos deu. Então, vocês vão aí abrir no Novo Testamento, lembra que está dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, e nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 37 e o versículo 38, tá bom? A tia Mi vai ler aqui na Bíblia dela. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Então, nosso versículo vai até aí, mas eu queria terminar de ler esse versículo 38. Tem mais um pedacinho que a revista não coloca. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38. E aqui a gente vê, né,
Jesus dizendo, né, que, como se diz aquele ditado, vocês já ouviram aquele ditado? Não façam aos outros aquilo que você não quer que faça para você. Então aqui está dizendo que aquilo que você não fizer às outras pessoas, aos seus próximos, né, ao seu próximo, que você não gosta que faz a você, Deus, ele te recompensará por isso. Então, quando você não julga, Deus, ele também não te julgará. Quando você perdoa, Deus, ele te perdoará. Né? O que mais? Quando você dá às outras pessoas, Deus, ele te dará. Então, aqui a gente vê várias atitudes corretas, né? Vários valores, né, que a gente precisa praticar no dia a dia, várias ações, e fazendo essas ações, além de você estar obedecendo a palavra de Deus, você ainda é premiado, é recompensado por Deus, né? E aqui diz que ele será tão generoso, né? E ele te dará tantas bênçãos que você não vai nem conseguir segurar com a sua mão. Olha que palavra linda, não é mesmo? E aí, pensando nisso, eu estava aqui dando uma olhadinha nesse livro que a tia tem, ó, muito bacana, Valores que a Bíblia ensina, né? E aí tem uma frase aqui sobre o perdão que vai bem de encontro com o nosso versículo de hoje. E diz assim a frase: o perdão é uma bênção em dobro. É abençoado quem pratica e também quem o recebe. Então, essa bênção do perdão é em dobro. Quando a gente perdoa alguém, é instantâneo. A gente, assim, sente um alívio, né, na nossa, parece que tirou um peso das nossas costas, né, do nosso coração. Se você estava triste com aquela situação, naquele momento já se torna em alegria, o choro cessa. Nossa, tanta coisa boa acontece. Então, é bênção em dobro, né? E eu desejo aí que vocês tenham, né, esse hábito do perdão. Porque cada dia que passa, crianças, infelizmente, a gente tem visto na nossa sociedade, ao nosso redor, a grande dificuldade que as pessoas têm de perdoar as outras, né? Tem pessoas que guardam coisas, palavras mínimas, pelo resto das suas vidas. E isso gera tantos outros sentimentos ruins, tantas coisas que vão entristecendo o coração, que tem hora que parece que não cabe mais dentro do coração. Mas o nosso Deus, ele é perdoador. E eu queria fazer a leitura, aproveitando, de 2 versículos que a gente tem lá no nosso planinho de leitura, que está aí na revista de vocês da semana, que vem completar tudo isso que a tia está falando. O primeiro versículo que a tia quer ler aqui é o versículo que está em Colossenses, no capítulo 3, e o versículo 13, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Então aqui tem uma lição muito importante. Nós precisamos perdoar como Jesus perdoou. A atitude de Jesus aqui no seu ministério, enquanto ele esteve na terra, foi sempre de perdoar. Quantas vezes ele não disse essa frase, né? Essa palavra, perdoar. E quantos ensinamentos ele não nos deixou sobre o perdão. Foram muitos. Se a gente ler aí os evangelhos, nós vamos ver como Jesus falou sobre o perdão, como o Senhor falou sobre o amor ao próximo. Então a gente precisa perdoar como Jesus perdoou, né? Lembra daquele cântico que a tia sempre gosta de cantar com vocês? Perto, perto de Deus eu quero estar. Perto, perto de Deus eu quero estar. Perto, perto de Deus eu quero estar. Quero ser parecido com Jesus. Então a gente precisa aí, se você deseja ser parecido com Jesus, você precisa perdoar. E ele também, o nosso Deus, ele é perdoador. É o que diz aqui em Daniel, no capítulo 9, o versículo 9.
O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então, apesar do seu erro, apesar do seu pecado, Ele é misericordioso, Ele te ama, Ele é perdoador. Então, nosso Deus, nesta manhã, está disposto a perdoar você dos seus pecados. E sabe, Ele perdoa você dos seus pecados no momento em que você reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida, que Ele morreu em uma cruz para te salvar, para te perdoar, né? Derramou seu sangue precioso, e sem esse ato de ter derramado sangue, não haveria perdão dos pecados. Então Jesus, Ele se fez carne, morreu em uma cruz, sofreu por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos ser perdoados. Então, se você ainda não creu no Senhor Jesus, pense nisso, reflita, entregue o seu coração a Ele, né? Confia de todo o seu coração, porque a Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, se você crer, você será salvo e você pode ser perdoado dos seus pecados. Amém? E crianças, agora nós vamos para a nossa história bíblica. Então fique aí ligadinho. Na aula passada, encerramos com o encontro de Jacó e José. Quanta emoção, hein? Passado alguns anos, Jacó ficou doente e reuniu toda a família para abençoá-la. Abençoou cada filho. As últimas palavras de Jacó foram palavras de bênção para a sua família, pois logo depois de abençoar seus filhos e manifestar o desejo de ser enterrado na sua terra com seus familiares, ele morreu. Então José e seus irmãos foram sepultar Jacó onde ele desejava, com tudo o que o pai do governador do Egito tinha direito. Depois que tudo isso acabou, os irmãos de José ainda tinham uma dúvida. O que vai acontecer conosco agora que nosso pai morreu? Será que José vai ter raiva de nós por tudo que fizemos com ele? Então enviaram uma mensagem a José. Vamos ler o que eles escreveram e qual foi a reação de José? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 50, versículo 16 e 17. Diz assim: Então mandaram dizer a José: Antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Logo depois, os irmãos de José foram até a casa dele. Ao chegarem lá, disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Poxa, quanta coisa havia mudado! Anos atrás, a vida de José estava nas mãos de seus irmãos. Agora, eles estavam nas mãos de José. Mas o bom José ensinou-lhes uma coisa que jamais eles esqueceriam. Deus está no controle de nossa vida. José tinha certeza de que sua vida tinha sido dirigida por Deus. Por isso, não sentia raiva nem desejo de fazer o mesmo com eles. José havia perdoado todos os seus irmãos por tudo. E José não somente perdoou seus irmãos, mas cuidou deles e de suas famílias até a sua morte. Aliás, José viveu muito, 110 anos. Será que alguém aí conhece alguém com essa idade? A tia Michele não conhece. José fez apenas um pedido a seus irmãos. Vamos ler na Bíblia? Abra aí em Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25.
Certo dia, José disse aos irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: Estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, leve o meu corpo com vocês. José tinha um desejo de voltar à sua terra, mesmo que fosse depois de morto. José era grato ao faraó por tudo, mas ele tinha um sonho: voltar para Canaã, a terra de seus pais. Este agora era o principal sonho do jovem sonhador. José também lembrou seus irmãos da promessa que Deus tinha feito a seu bisavô Abraão. O Egito era uma terra muito boa e próspera, mas não era a terra da promessa. Canaã era a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudar vocês e os levará deste país para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Nossa, a história de José nos ensina algo muito lindo: o perdão. José não ficou pensando no que os seus irmãos haviam feito com ele. Depois de tudo o que aconteceu a José, ele poderia ter ficado triste ou com muita raiva dos seus irmãos, mas José fez exatamente o contrário. Retribuiu a raiva com alegria, amor e com festa. Sabem por que José fez isso? Porque o coração dele confiava em Deus. Ele tinha o amor de Deus em seu coração, por isso ele pôde perdoar e amar seus irmãos, mesmo tendo sofrido tanto por causa deles. Quando Jesus entra em nosso coração, ele nos dá uma paz tão grande que somos capazes de perdoar o mal que as pessoas nos fazem. Se queremos ser perdoados por Deus, a quem entristecermos com nossos pecados, devemos estar prontos para perdoar uns aos outros. Somente com a presença de Jesus em nossa vida seremos capazes de agir assim. Muito bem, que lição abençoada, não é mesmo? Então agora nós vamos para aquele momento das nossas atividades. Então vamos ver aí quais são as atividades que vocês terão que realizar, tá bom? Então, na atividade de número 1, diz assim: escreva outro final para a história de José. Que outro final vocês gostariam que tivesse a história de José? Então, é algo pessoal, algo da criatividade de vocês, não tem a resposta certa e errada, mas é algo pessoal. A 2, escreva uma poesia contando como foi o encontro de José com o seu pai. Foi um momento emocionante, não foi mesmo? Vamos ver aí se vocês estão criativos, né? É um desafio e tanto, mas eu quero ver e eu quero ler uma por uma, né? Daquelas crianças que vão aí desenvolver essa atividade, né? E quem sabe a gente conseguir aí fazer um lindo mural com as poesias de vocês, tá bom? Então, capriche. A de número 3. Desenhe a parte da história de José que você mais gostou. Essa de número 3, eu queria pedir para vocês, se possível, que vocês desenhassem uma folha de sulfite, tá? E mandasse aí para mim o desenho na folha de sulfite, para que a gente consiga aí fazer o nosso mural de encerramento, tá bom? A de número 4 é uma assim recapitulação de tudo que a gente estudou. Aliás, acho que a lição inteira aqui é meio que uma recapitulação das 13 lições, né? E são todas respostas pessoais. Como a tia disse, não vai ter certo e nem errado, tá bom? Porque é algo que é a sua opinião, do seu jeitinho, tá bom? Então a letra A diz assim: o que você achou da história de José? Foi legal? Não foi? Emocionante? Triste? O que você achou da história de José?
A B, o que você mais gostou na história de José e por quê? Qual foi, assim, dessas 13 lições, né, que a gente teve aí, o que mais chamou a sua atenção e o porquê? O que você menos gostou e por quê? E a D, o que você aprendeu com a história de José? Essa é muito importante. Vou querer ler bem essa resposta aí de vocês. E embaixo segue a nossa agenda bíblica, né? Eu já li 2 versículos hoje em aula, mas é muito importante que vocês leiam. Todos os versículos vão estar falando aí sobre o perdão, tá bom? E aquele momento, né, que a gente não deixou de fazer, que é o nosso plano de frequência. E a tia fez aqui o plano de frequência dela, aqui atrás nas aulas dela, e eu aqui pedi a vocês que vocês me mandassem os seus sonhos. Algumas crianças não me mandaram, por isso não está aqui no meu painel, né? Então a tia não tem o que fazer. Mas quem me mandou, eu estou colocando no painel. E hoje eu tenho o último aluno que me mandou o seu sonho. Olha lá, o Marcelo. Porém, antes da gente aí continuar aqui e eu falar qual é o sonho do Marcelo, nós vamos hoje ouvir um testemunho de um dos sonhos aqui do nosso mural que foi realizado. Então agora vocês vão ver aí o testemunho da Thalita, tá bom? A paz do Senhor a todos. Eu tô passando aqui para contar um pouquinho sobre a minha experiência com Deus. E no começo desse trimestre, a tia Michelle perguntou para mim qual era o meu sonho. E eu disse para ela que o meu sonho era viajar para o Recife, conhecer minha avó, meu avô e minhas primas. E Deus realizou esse sonho meu. E para a meditação de vocês, eu quero deixar Gênesis capítulo 18, versículo 14. Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Não, não há nada impossível para o Senhor. Um beijo. Tchau. E aí, crianças, vocês viram aí, ouviram o testemunho da Thalita? Que coisa maravilhosa, não é? O coração da tia tá transbordando de alegria. Foi uma bênção grandiosa. Na realidade, esse sonho da Thalita foram várias coisas que Deus realizou ao mesmo tempo, né? E nós somos gratos a Deus por isso, né? Nós tivemos resposta de oração também com o vovô da Fernanda, né? Ela foi a primeira aí que eu coloquei na nossa lista, né? E ela pediu ali que o vovô dela saísse daquele hospital, daquela situação. E o vovô dela saiu do hospital. Ele ainda está em recuperação, mas foi uma vitória grande, já assim, só de estar perto, na mesma casa, eu tenho certeza que a família está muito agradecida, nós temos ouvido os testemunhos. Então, assim, é motivo de grande alegria. E eu creio, crianças, aqui vários sonhos aqui das nossas crianças são sonhos que é para o futuro, né? A longo prazo, um quer ser médico, né? Uns quer viajar pelo mundo inteiro, outros quer conhecer um determinado lugar, um país, mas o Senhor Deus, Ele realiza, né? O pedido do Ronaldo também me marcou muito, porque ele pediu que na família dele sempre haja alegria, é o sonho dele, né? E que coisa linda, e vai bem ao encontro da nossa lição de hoje, né? O desejo de José, né? A terra prometida, né? Onde há alegria, né? E então, Deus, Ele é poderoso para realizar tudo isso e muito mais. E vamos abrir aqui o sonho do Marcelo. Vamos ver. O meu sonho é ser goleiro. Eu não vou pregar aqui, mas, aliás, eu vou colocar aqui, ó, tá bom? Porque a tia esqueceu a fita. E nós vamos orar, então, por este sonho, né? A gente sabe aí que o futebol hoje é uma profissão. Então, esse é o desejo dele, né? Se tornar um goleiro. Então, vamos orar? Senhor Deus, meu Pai querido, neste momento, nós te agradecemos de todo o nosso coração
por todas as bênçãos realizadas, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter realizado o sonho da Thalita, Pai. Por ter ouvido, ó Deus querido, a oração, ó Deus, contemplado dos altos céus aquilo que a Thalita desejava. Também, Deus, agradecemos a Ti, ó Pai, por ter cumprido, ó Deus, o sonho, ó Deus querido, da Fernanda, de ter o seu vô de volta, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Pai. A família da Fernanda é grata a Ti, Senhor. E nós, ó Pai querido, queremos Te agradecer, ó Deus, por tudo, ó Deus, que tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Neste momento, ó Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor olhe, ó Deus, pela vida do Marcelo, ó Pai. Olha o sonho do Marcelo, olha aquilo que ele deseja ser um goleiro, Senhor. O Senhor pode fazer todas as coisas e cumprir o desejo do coração do Marcelo. Faça, ó Deus querido, conforme a tua vontade, Deus. Dê condições, Senhor. Dê habilidade, Pai. Dê sabedoria. Ajuda os pais dele, ó Pai Santo. Ajuda a família dele. A Mariana, Senhor Jesus. Continua abençoando a sua irmãzinha também, Pai. Ajuda ele em todas as coisas. E também, Senhor, continua olhando, ó Deus Santo, para os sonhos das crianças, Pai. Elas necessitam, ó Deus, de que esses sonhos, ó Pai, sejam cumpridos. É o desejo do coração delas, ó Pai. Faça conforme a tua vontade. Também vai ao encontro daquelas crianças que não conseguiram me enviar o pedido, ó Deus, mas que neste momento ela esteja orando juntamente comigo e que ela coloque diante de Ti o sonho dela, Senhor, e que o Senhor possa olhar também para os sonhos dela, assim como o Senhor olhou para os sonhos de José, Pai. Olhe para o sonho das nossas crianças, olhe para o sonho da tia Érica, da tia Diva, da tia Michele, ó Pai. Contempla as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, encerrar esta oração, te agradecendo por mais esse trimestre, te agradecendo por este momento na tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Nós somos gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Até os passarinhos estão berrando. E a tia encerra aqui a aula mostrando, dando um spoiler aí, a nossa nova revista, tá bom? Já está com a tia vai entrar em contato para ver aí como que a gente vai entregar. Nós iríamos voltar presencialmente agora, no próximo trimestre, mas devido às ordens do governo não vamos mais conseguir, não pelo menos nesse início de trimestre, tá bom? Então continuemos orando, né? Para que o Senhor faça conforme a vontade dele. E nós vamos usar a revista de primários, tá bom? E o título é Conhecendo o Livro do Começo. Tá curioso? Então espera aí que na próxima aula vocês vão saber tudinho sobre este livro. Bom, eu termino por aqui, deixando um abraço, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau!